Olá, mais uma vez, que a misericordiosa graça pela qual se pode haver paz com Deus seja ininterruptamente favorável a cada um de vocês. Rocha e pó. E antes de dar início a essa mensagem, considero necessário esclarecer que quaisquer exposições aqui no canal, a palavra como ela é, não se configuram como novas doutrinas a partir de interpretações desconexas da palavra de Deus, pois procuro sempre divulgar com honestidade os assuntos que, pela iluminação do Espírito Santo, trago à luz por meio desse espaço midiático chamado YouTube. E convém salientar que não é impróprio produzir textos visuais ou audiovisuais com elementos analógicos, parabólicos, metafóricos, parafrásticos, entre outros métodos, desde que não apresentem contradição quanto ao conteúdo do texto bíblico, que serve de base fundamental para o assunto em foco. A própria Bíblia está repleta de exemplos pela utilização de figuras de linguagem que traduzem lições preciosíssimas em favor do desenvolvimento do dom da fé santificadora e salvadora sobre os peregrinos eleitos de Deus. Pretendo hoje fazer proveito pelo fidedigno relato em Gênesis, de onde bem podemos saber que Deus criou o ser humano do pó da terra. A palavra manifestada no início da história de toda a criação, e por isso não em vão temos o primeiro livro denominado Gênesis, cujo significado é início ou princípio, que podemos, sem dano de denotação, associar à própria pessoa de Cristo, pois ele mesmo diz de si próprio: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, conforme podemos constatar por meio da afirmação dele em Apocalipse capítulo 22 e versículo 13. Paulo, em sua carta aos Colossenses, destaca: ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Palavra de Cristo por meio do servo Paulo aos crentes em Colossos, capítulo 1, dos versículos 13 até o 17. Eu poderia fazer proveito até de outros textos a mais que se correlacionam pela verdade sobre esse assunto, que traduz Cristo como o princípio e, portanto, a gênese ou origem de toda a criação. Mas como o foco hoje é tratar do tema rocha e pó, vou precisar concentrar a mensagem na perspectiva de Cristo como sendo, evidentemente, a rocha
e a raça humana, por sua vez, sendo o pó, simplesmente porque foi originada do pó da terra. E a prova disso se encontra em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, de onde obtemos a seguinte informação: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. De repente vocês me questionem: Luciano José de Souza, mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso consta já no primeiro capítulo e versículo 26. E isso é verdade, mas no capítulo 2, versículo 7, é que consta esse detalhe sobre a criação do ser humano. Vejamos bem no capítulo 1, o homem é referenciado como feito à imagem e semelhança do Trino Deus, ou seja, pelo Espírito que Deus soprou nas narinas daquele vaso de barro destacado no capítulo 2. Simples assim. Dito isso tudo, que tem bastante relevância para o desenvolvimento e conclusão dessa mensagem, agora vou me aplicar mais ao tema central de uma forma mais robusta e incisiva, ou seja, esmiuçando na medida do possível e aproveitando bem o tempo a fim de ser bem objetivo no sentido de trazer edificação a todos vocês pela luz do Espírito que produz o esclarecimento acerca de cada assunto biblicamente abordado. Cristo, na condição de autor da vida, não raramente é apontado nas Sagradas Escrituras como a rocha da salvação e, assim sendo, esse atributo, autor da vida, pode ser compreendido no aspecto de que Cristo é dupliciamente ou em duplo sentido o autor da vida. Primeiro, pela graça da criação e também pela graça da salvação ou regeneração. Convenhamos que toda a raça humana dependeu de Cristo para nascer ou existir. E todos os pecadores caídos pelo poder de sedução do anjo caído, como destacado no capítulo 3 de Gênesis, poder que ocasionou a desobediência humana e, consequentemente, a morte física, bem como a morte espiritual, ou, em outras palavras, a separação, ruptura ou desligamento das criaturas para com o Criador no âmbito da religião e, portanto, tão somente a graça redentora pela rocha da salvação é capaz de regenerar pelo novo nascimento ou, em outras palavras, religar pecadores ora desligados de Deus. Eu particularmente considero impressionante como o Espírito Santo, pelo seu poder de iluminação, faz com que tantos textos bíblicos que são interligados entre si proporcione uma conclusão de esclarecimento aos olhos e ouvidos de quem lê, ouve e, por conseguinte, entende o que a palavra de Deus, contendo o Evangelho para a salvação e santificação de pecadores que foram dotados de fé. Por exemplo, é magnífico observar um versículo como aquele presente no livro que leva o nome do servo e profeta Jeremias, capítulo 31 e versículo 3, em que se diz: há muito, ou seja, há muito tempo que o Senhor nos apareceu dizendo: com amor eterno te amei
e com benignidade te atrair. Não é difícil de concluir que Cristo é uma rocha com um típico efeito de imã, que diz respeito a essa misericordiosa graça traduzida em amor eterno e benignidade que atrai miseráveis pecadores, que são como pó, irresistivelmente atraídos por ele e para ele. Outro destaque interessantíssimo é que Cristo, ao abordar Pedro em determinada ocasião, conforme registrado no Evangelho de Cristo, pela narrativa de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, Jesus diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Abrindo um parêntese aqui, vale lembrar que o nome Pedro tem por significado pedra, e diante da rocha inabalável, que é Cristo, Pedro tem a conotação de pó de pedra. Percebam que, claramente, Jesus se destaca como a rocha sobre a qual a igreja, que é o corpo de Cristo, composto pelo ajuntamento dos santos eleitos de todos os tempos, é edificada e firmada, por isso jamais será abalada pelas incessantes investiduras dos ventos malignos. E falando em corpo de Cristo, é bastante simples de se compreender no mesmo sentido da rocha que atrai os pós de pedra, que os membros são interligados pelo poder de atração da cabeça, que é o próprio Cristo, tendo a minuciosa efetuação do Espírito Santo, tal como é também válido para o significado extraído da ilustração de Cristo como sendo a videira verdadeira, tendo pelo poder vital fluente dele a operosidade de seus ramos florescentes e frutíferos a partir do poder também do Espírito Santo. Dito isso tudo, como afinal não lembrar também da parábola de Cristo pela qual ele retrata a firmeza de uma casa que foi edificada sobre a rocha, que indubitavelmente é ele mesmo. Enfim, eu poderia utilizar tantos e tantos outros textos que se correlacionam para efeitos de compreendermos nossa total dependência daquele que é a nossa rocha da criação e salvação. Reafirmo no fim das contas que Cristo é duplicimente ou duplamente o autor da vida. Solus Christus e ponto final. Fraterno abraço a todos e até uma próxima, se assim Deus nos permitir.